Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que hoje a gente abordou dois assuntos muito pertinentes para a nossa sociedade, que é a questão do racismo e a questão do machismo. E eu acho que a gente precisa analisar que a gente pode ter os nossos argumentos, aquilo que a gente defende, mas que há fatos. E contra fatos a gente não pode argumentar. Eu separei aqui algumas leis que de forma tardia foram apresentadas em nosso país. Começo pela lei de 1932, que garantiu a nós mulheres o direito ao voto, em 1932. Antes disso, não éramos vistas como cidadãs de direito, que pudessem participar, que pudessem escolher, que pudessem apresentar suas ideias. Então, foi a luta das mulheres que garante que nós 7 estejamos aqui hoje, que garante que nós 7 possamos, inclusive, votar e ser votadas. A gente tem, em 1977, a homologação da lei do divórcio. Então, antes de 1977, a mulher poderia viver em qualquer situação familiar, mas não era um direito dessa mulher o divórcio. A gente teve isso de forma tardia. Em 2015, 10 anos atrás, praticamente nada para a história de um país, a gente tem a lei do feminicídio. Em 2006, a lei Maria da Penha. Em 2023, a lei da igualdade salarial. Se a gente tem que falar dessas leis, é porque a gente tem que lembrar que ainda vivemos em uma sociedade onde é nós mulheres que temos medo de utilizar o transporte público, onde é nós mulheres que temos medo de sair à noite, seja da faculdade, seja do trabalho, seja de uma festa. Ainda é nós mulheres que somos julgadas pelas roupas que usamos, pela forma que falamos, por como nos posicionamos. Então a gente não pode aceitar, em pleno século XXI, que de forma tardia o nosso país, e principalmente esses espaços de poder, de decisão, continuem levando para frente a ideia de que o feminicídio, a ideia de que o feminismo está aqui para atrapalhar. A vereadora Andressa falou muito bem quando ela disse que o que a gente busca em todas as nossas lutas é a busca pela igualdade. Não para nós sermos mais ou melhores ou termos mais direitos do que os homens. Ao contrário disso, para que a gente tenha igualdade de oportunidades, para que a gente tenha igualdade, ocupando o mesmo espaço no mercado de trabalho que um homem, que nosso salário não seja 40% a menos, que a gente tenha direito de escolher nossos parceiros, nossas parceiras, que a gente possa se sentir segura dentro dos nossos lares, que a gente não precise enfrentar a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência doméstica, que é uma realidade de muitas mulheres. Então, a gente precisa olhar com sensibilidade para essa questão e, principalmente, com responsabilidade. Responsabilidade de tratar dos dados atualizados. Responsabilidade de olhar para a construção histórica de um país que aprova de forma tardia diversas leis. Olhar com responsabilidade o que o nosso discurso pode causar na sociedade. Infelizmente, o vereador Iago, que pede muita atenção, não está dando atenção nesse momento, mas é importante que vocês, homens, estejam ao nosso lado, e não para criticar, e não para tentar reverter o que é o feminismo. Feminismo nunca foi sobre nós sermos mais ou melhores do que os homens. Foi pela luta da igualdade, pela garantia que os nossos direitos sejam acessados. Então é muito indignante ter que vir nessa casa, parece que defender o óbvio. É um fato que eu estou de casaco preto, e é um fato que o Brasil aprovou leis de forma tardia que beneficiam as mulheres. É estrutural o machismo que nós vivemos. É um medo constante o medo que nós vivemos. E eu garanto que os senhores não saem na rua com medo de quem está atrás. A gente sai. A gente vai utilizar o transporte público e a gente é assediada. A gente vai ingressar no mercado de trabalho e a gente ganha menos do que o homem. Mesmo tendo mais escolaridade, mesmo
fazendo a mesma função. Então a gente precisa olhar que esse debate ele não é um debate ideológico. Ele é um debate com fatos, com dados, com coisas concretas para a gente olhar, para a gente se basear e para a gente lutar. E se foi tão difícil para os homens desta casa vestir a camisa do feminicídio, significa que esta casa não representa as necessidades da sociedade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela.